você fala de um intervalo de 6 anos quando você fica na assessoria e agora um retorno para esse hard news da política, né, tal. O método, o estilo é o mesmo e é um estilo fantástico, que é apuração e observação, né? Para quem acompanha seu trabalho, até em outros ciclos seu, dava para perceber notícia lançada pelo Wendel meia-noite, 1 da manhã, 6 da manhã, como é agora, 7. Quer dizer, é alguém que vive essa informação e está constantemente apurando, observando ou até tendo um insight a partir de uma observação. Como que é para ti, num horário onde as pessoas geralmente fazem outras coisas, até falei do jornalismo 24 horas, você também fala assim, olha só, realmente, aquilo que o cara me falou, juntando com isso aqui, dá a notícia, dá uma observação. E hoje em dia, com o celular, com você tendo acesso a poder publicar, e tudo isso é muito, muito prático, né? A informação, como você bem disse, não para, né? Ainda mais com rede social, às vezes uma coisa que é muito importante é divulgada pelo cara às 7, 8 horas da noite. Eu tenho um pouco... E as redações estão fechando, né? Exatamente, esse cuidado, mas as coisas acontecem o tempo todo e aquilo ali é notícia. Quando é algo que é necessário e que eu vejo que as pessoas se interessam, às vezes eu lanço, seja à noite, entendeu? E muitas vezes espero. As operações policiais, por exemplo, elas começam de madrugada. O TCE esses dias, ela começou de madrugada, não era nem 7 horas, era 6 horas da manhã, eles estavam falando que tinha operação no TCE. E aí até você sair, quando você faz sozinho, é mais difícil, entendeu? Eu não tenho um repórter para pegar e mandar, ele falou assim, vai lá no TCE. Não, eu tenho que apurar. E eu fui atrás, consegui a informação, fui o primeiro a divulgar que os 3 conselheiros tinham sido afastados. Sem nem a Polícia Federal ter divulgado, eu consegui uma fonte lá dentro do TCE. Então, assim, a informação, ela não para. Hoje, com o celular ainda, é muito mais rápido, entendeu? Muito mais fácil. Nas redes sociais, as pessoas às vezes estão falando de algo e que é uma notícia. Ontem à noite, um domingo, o Contar estava falando que a Assembleia deveria abrir uma CPI para verificar a questão do Tribunal de Contas do Estado. Isso é uma notícia, entendeu? Uma postagem que o cara faz, criticando alguém. Isso é uma notícia, não é uma notícia assim, que notícia. Mas é uma parte do quebra-cabeça. Sim, ela influencia uma relação entre um poder, entre o governador e o deputado, entre pessoas que vão ser coletas ali na Assembleia, que vão rivalizar. Isso é uma notícia, entendeu? Hoje, com a rede social, ela ampliou muito mais a possibilidade de a gente trabalhar essa notícia. Antigamente não, você ia na sessão, aí você conversava com o cara. Hoje, você consegue fazer jornalismo sobre política assistindo a sessão da sua casa. Aí tem uma crítica a fazer. A própria sessão da Assembleia, eles nem vão à sessão. Tem muitos deputados que, olha, eu voltei a cobrir faz um mês, quase 2 meses. Tem gente que eu nunca vi na Assembleia. Deputado que fica da onde ele estiver. Se estiver viajando para fora do país... Isso no pós-pandemia, né? Sim. E até os debates que eram ali frente a frente, todo mundo brigando, discutindo, ele não acontece mais daquela outra forma, por conta dessa questão da internet. Ficou assim, há mais notícias, mas a questão da apuração do dia a dia ainda faz diferença, de você ir lá, de você conversar, de você ligar, principalmente quando são notícias que são mais em off, né? Que a pessoa fala com você, mas fala, prefiro que você não divulgue o que foi eu que falei, e que a notícia, principalmente política, onde as coisas acontecem muito em bastidor, tem muito isso, de você não revelar quem, fulano disse. Se você for ficar preso a dizer a notícia é isso porque alguém me disse, você não vai escrever nada, porque as pessoas não querem se comprometer, entendeu? Mas eu tomo muito cuidado em checar, e tem as fontes que eu já confio quando é alguém que é uma fonte nova, que eu não conheço muito, eu prefiro confirmar com um terceiro, para poder saber até que ponto que ele tem de verdade, entendeu? O secretariado do Rio mesmo, uma coisa que ele está guardando assim a 7 chaves. É muito difícil ele não fala nada, as pessoas próximas ali não falam nada, escapam uma coisa ou outra ali assim, então assim, é tudo mais ou menos na base do cotado, é cotado para ser, não, ele não tem falado muito. E a construção é isso, é conversando com um, com o outro, com quem é cotado, uma coisinha que o cara diz ou não diz, você pega algo que pode chegar. Você falou da polarização, mas esse processo, vamos botar assim, essa fervura, ela começa lá em 2013, por aí, né? E naquela época você também estava acompanhando muito a política, talvez não dava para imaginar no que ia chegar, né? Tudo. Como que você vê o Brasil, a política, para esses próximos anos? O Lula presidente, você
acho que um jornalista não chegou a ter ele como presidente, mas chegou a ter a Dilma, que foi o pós-Lula, né? E a Dilma pegou já uma polarização muito grande contra ela, né? Uma força política que testou isso, né? Então, vou fazer o contraponto, vou ver no que dá. Agora já existe essa força política de contraponto, não precisa testar, não precisa inventar, existe um líder de direita que é o Bolsonaro e existe uma vitória apertada de quem ganhou, né? Mas um país também que em frangalhos praticamente para os próximos anos, na sua economia, na sua estrutura e muita coisa que precisa ser feita. Como fazer para a política não atrapalhar o que precisa ser feito daqui para frente? Você acha que vai ser tempos difíceis, tempos pesados ou não? Ou isso fica na eleição e talvez na próxima eleição a gente tende a ter uma participação maior da polarização em tudo, como acabou sendo agora? Na verdade, essa polarização que o Lula vai enfrentar, ele já enfrentava com o PSDB, né? Ele era rival do Fernando Henrique, do PSDB, e eles foram nessa polarização. Ele é um especialista em polarização. Sim, né? Até desde a época do Collor, de várias eleições que ele se candidatou e que ia bem nas eleições. Ele disputou com o PSDB, depois sai o PSDB de cena, muito pelos escândalos do Aécio, que queimou um pouco o partido. Essas pessoas um pouco revoltadas com o PSDB, decepcionadas, resolveram votar no Bolsonaro, que até então era um desconhecido, mas com umas ideias um pouco radicais, assim, que as pessoas resolveram apostar e gostaram até, entendeu? Ele tinha algumas ideias que pareciam um pouco radicais, mas que as pessoas chegaram ao ponto de falar, vou apostar nisso. É isso e vamos ver se dá certo. E aí, então, eu acho que o principal dessa questão aí não é dizer se quem está certo é o Bolsonaro, se quem está certo é o Lula, esse é o melhor, esse é o pior. O principal, acho que deve ocorrer, que as pessoas devem ficar atentas, eu vejo muita perda de tempo, é essa polarização onde as pessoas criam ídolos. Seja Bolsonaro, seja Lula, idolatram a pessoa, e aí entra o Bolsonaro, entra o Lula, eles podem fazer o que quiser, e as pessoas vão dizer, não, mas está certo, ele está certo o que ele está fazendo. Pior é esse que fez isso. E aí começa a fazer essa disputa de quem é o pior, de quem é o menos pior, não é nem de quem é o melhor, e as pessoas nesse ego de dizer, não vou dar o braço a torcer porque o Bolsonaro é melhor, não vou dar o braço a torcer porque o Lula é melhor. Eles aceitam tudo.